Olá, eu sou o João Geraldo Neto E eu sou a Aline Cesac. e a gente está aqui hoje para o Ciência com Pipoca. E o tema de hoje é algo bem interessante, que a gente vai falar da expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV. Eu acho que isso é legal a gente trazer, porque teve um estudo científico que fala que a expectativa de vida de pessoas que vivem com HIV, esse estudo é dos Estados Unidos e do Canadá, mas ele fala que a expectativa é maior do que de pessoas que são soronegativas, que não possuem o HIV. Isso chamou muito a nossa atenção, porque ainda é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? Saber se elas vão viver bem, se elas vão ter qualidade de vida, se elas vão viver bastante ou não vão. Porque o HIV ainda é uma doença um pouco estigmatizada nessa relação de Total. que vai morrer, né? Que vai viver mal, que vai ter que tomar medicamento pra vida inteira. Então a gente achou super legal trazer isso pra vocês a partir deste estudo. E o interessante é o seguinte, muitas das pessoas que vivem, que descobrem com HIV, a primeira coisa que eles falam é assim, tipo, quando eu vou morrer? Entendeu? Tanto que eu tenho vários amigos, isso aconteceu comigo também quando eu descobri, eu pensei que eu fosse morrer em pouco tempo. Então, assim, o que acontece é que as pessoas pensam assim, cara, eu vou morrer em muito pouco tempo. E na verdade, o que a gente percebeu, o que a gente percebeu no estudo que a Aline acabou de falar, é que não é bem assim. Na verdade, ele vai na contramão dessa ideia, né? Que na verdade o que a gente pensa é que uma pessoa que tem uma doença crônica, que pode ser fatal, sem tratamento, ela vai morrer logo, não é bem assim, né? Ela vai viver mais tempo, inclusive. Até porque a pessoa que vive com HIV, ela vai ter uma preocupação muito maior com saúde também, né? Eu gosto muito de um pedaço aqui de um texto que a gente leu. A gente vai disponibilizar os links para vocês, se vocês quiserem acompanhar, tá aqui na descrição, vocês podem pegar. Mas ele traz que uma pessoa vivendo com HIV tem um risco maior de desenvolver várias complicações em saúde, né? Como um ataque do coração, por exemplo. Cânceres, né? Algum tipo de câncer. E vários tipos. E por isso mesmo a pessoa vai se preocupar em tratar e acompanhar essas situações muito antes. Então ela vai ter sempre uma preocupação com isso. Agora, uma pessoa que não tem uma predisposição, acho que a gente pode colocar assim, vai se preocupar com isso muito lá pra frente, ou quando às vezes já tá com um problema, né? Já tá com uma iminência de ter uma situação dessa. Ou então, até mesmo uma complicação, uma né? complicação, exato. Porque então o que acontece... acaba tendo essa situação, né? A pessoa com HIV se cuida, acaba se cuidando mais. Porque o que acontece é o seguinte, pessoas que têm HIV, elas têm de acordo com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que é um documento que o Ministério da Saúde lança, com algumas orientações, ela deve ir ao médico a cada 6 meses. Então ela deve fazer exames de rotina, né, do cuidado com HIV e ir ao médico a cada 6 meses. Diferente da maioria da população, que quando você não tem uma doença crônica, você não vai no médico com tanta frequência. Você que está assistindo, por exemplo, pode fazer essa reflexão. Qual foi a última vez que você foi no médico para rotina? Que você não procurou um médico porque você estava com algum sintoma ou sinal de alguma doença. Você principalmente vai no médico, se for homem. Principalmente homens. Inclusive o estudo cita isso. Homens que vivem com HIV tendem a viver muito mais do que outros homens que não têm HIV. E na média geral, essas pessoas também vivem um pouco mais do que pessoas que não têm HIV. Então faça a reflexão, pense nisso. E é muito importante esse estudo, justamente pelo que a gente comentou agora há pouco, para tentar tirar essa impressão das pessoas que descobrem ter HIV ou que convivem com quem tem HIV, que é um decreto, que você vai morrer, que você vai viver mal. Não é isso. E até, além de você viver mais, você acaba vivendo super bem, né? Os medicamentos hoje são excelentes, Exatamente. Os tratamentos antirretrovirais. No Brasil, os tratamentos são disponíveis gratuitamente. Então, assim... E tem questões que o estudo aponta que é muito importante a gente considerar. Quando a gente fala de iniciar o tratamento precocemente, a gente quer dizer que quanto antes você iniciar o tratamento, a partir do momento que você se infectou, melhor. Por quê? Porque o vírus vai ter entrado em menos reservatórios do corpo, ele vai ter causado menos dano dessa infecção crônica. Então, quanto antes você iniciar o tratamento e com a sua imunidade mais alta, melhor. E você coloca medicamentos que vão manter o seu sistema sem aquela infecção crônica, né? Então, esse tipo de coisa, além de evitar cânceres também, que é um dos problemas de quem tem HIV, que pode, né, vir a ter quem tem HIV,
você evita esses tipos de câncer e você também poupa o seu sistema imunitário. Então a gente tem um monte de coisa bacana. E outra coisa também é que essa pessoa deve fazer o acompanhamento, porque não é o simples fato de ter HIV que vai fazer com que a pessoa viva mais, né? É justamente ligado àquele cuidado. É exatamente isso. É você ter uma... eu não gosto de usar a palavra noção, mas assim, você entender, né? Que você tem uma doença onde você tem que se cuidar, você tem que tratar, né? Você tem que estar sempre atento a isso. E a partir disso, você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E se você, por exemplo, também é uma pessoa que não possui HIV e tiver os mesmos cuidados, você também vai aumentar muito sua expectativa de vida. Então, procure um médico de rotina, faça exames regularmente para ver se está tudo bem com você ou não. Atividade física é uma coisa muito importante, não só para quem tem HIV. Alimentação, né? Se você fica comendo só fast food, só lanche, só coisa que cheio de componentes industrializados, enfim, a chance de você desenvolver alguns problemas acaba sendo maior. Então é importante também você ter essa consciência, né? Não só para quem tem HIV. Esse estudo, ele faz essa comparação porque, infelizmente, a gente ainda tem muito estigma, né? Então, é importante a pessoa que tem HIV entender. Mas se você não tem, também procure. Não descuide, não ache que você não precisa ou que a gente está falando aqui só para quem tem HIV. Não é isso. A gente está tentando mostrar que você compreender a sua situação, né? Isso. Tanto o diagnóstico, porque assim, saber o diagnóstico do HIV é uma medida de prevenção de doenças, exatamente, né? Até porque você não vai desenvolver a AIDS, você vai estar sempre bem. E também um pouco disso de você perder o medo, né? Porque muito do medo das pessoas de descobrir o HIV vem disso, né? É do medo de morrer. Né? E aí você fecha os olhos, né? A gente escuta muito disso, né? Muita gente chega, assim, por mensagem, entra em contato e fala assim, porque eu não quero fazer o exame anti-HIV, porque eu tô morrendo de medo, porque quanto tempo que eu vou ter de vida depois? Gente, você vai ter muito tempo de vida depois, né? Basta você se cuidar, se você tomar as medidas de saúde necessárias, né, para se manter saudável, você vai viver mais tempo até do que pessoas que não têm HIV, desde que essas pessoas não assumam também esse comportamento de saudável, né? O estudo, ele fala aqui que uma pessoa diagnosticada hoje, se ela tivesse 20 anos, ou fosse um pouco mais velha, né, do que na faixa dos 20 anos, vamos colocar, e ela começasse o tratamento antirretroviral, ela pode esperar viver mais do que a expectativa de vida da população em geral, né? Isso lembrando que esse estudo é Estados Unidos e Canadá. Mas que a epidemia funciona muito parecido com a nossa. E aí, ele traz isso aqui. E ele faz algumas comparações maiores aí. Vocês podem olhar no link depois. Falando em relação a